A gente já fez a letra A, né? Na outra aula. A gente pode fazer a letra A de novo ou não? Eu acho que a A não foi feita, não. Então, vamos fazer ela aqui embaixo. É x ao quadrado mais x menos 20. Deixa eu anotar aqui, ó. A letra A. Então, a gente tem assim, ó, x ao quadrado mais x menos 20, né? Não era isso que tinha lá? O Wagner falou um tal de delta. O delta é o seguinte, ó. O delta é o que vai dentro da raiz. É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu não queria confundir vocês com mais uma diferente. E a fórmula de Bhaskara é x igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Não é isso, Wagner, que tu viu lá? Isso, esse delta aqui, ele equivale a isso aqui, ó. A b ao quadrado menos 4ac. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O delta, né, é essa variável b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que tu pode resolver separado e depois colocar na fórmula. Um exemplo pode ser feito assim, ó. Quer ver como vai dar a mesma resposta? Deixa eu achar aqui. Tá? Aqui, ó. É x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor do a. Então, eu vou ter, ó, o b é 1, né? Então, menos 1, mais ou menos raiz quadrada do delta. Tá, mas quanto é que vale o delta? Aí tu vem aqui pegar essa fórmula, que o delta é b ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, e vai substituir igual fazia dentro da fórmula de Bhaskara, só vai fazer fora, só isso. Então, vai ficar assim, ó, o B é 1, então 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor do A, vezes o menos 20, entre parênteses, que é o valor do C. Aí, eu vou resolver igual fazia na fórmula de Bhaskara, primeiro B ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, e agora resolve essa multiplicação, ó, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1, 4 vezes 20, 80. Então, o delta vai ser 1 mais 80, que vai ser 81. Aí, a gente volta lá na fórmula de Bhaskara, a única coisa que você faz separado, Wagner, mas é a mesma coisa, ó. E eu vou colocar o 81, que já foi resolvido lá fora. Sobre 2 vezes o valor do A. O A é 1, então 2 vezes 1, 2. A raiz quadrada de 81 é 9, então vai ficar 1 mais ou menos 9 dividido para 2. Não sei se está misturando as coisas para vocês aí. Ó, devo 1 e tenho 9, eu vou ter 8 dividido para 2 vai dar 4. Devo 1 e devo 9, vou dever 10 dividido para 2 vai dar menos 5. Aí a solução, então, seria o menor na frente, né? Então, é menos 5 e 4. Eu sempre tenho que empurrar mesmo, porque eu não consigo. Ó, esse é um jeitinho diferente de fazer, tá vendo? Ó, tu resolve pelo delta aqui primeiro e coloca dentro da fórmula de Bhaskara, porque a fórmula lá dentro da raiz é delta. E esse delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É a mesma coisa, na verdade. Ou tu resolve tudo junto aqui, ou tu resolve separado dentro da raiz e depois substitui, entendeu? É isso que estava explicando lá, naquelas aulinhas que você deve ter visto. Professora. Pode falar. Ali foi o 4, não, do menor para o maior. Não te ouvi direito, travou? A solução ali. Sempre o menor na frente, é. Porque ali está 5,4. É menos 5 e 4. Ah, é menos 5. Ah, tá. Entendi. É menos 5 porque 10 negativo dividido para 2 vai dar menos 5, né? E 8 dividido para 2 vai dar 4. Menos 5 e 4. A vírgula é só para separar os dois, não é vírgula 4, é 5 e 4, é como se fosse um E. Preferem resolver desse jeito de delta ou preferem resolver fórmula de Bhaskara direto? Eu prefiro aquele que a gente está aprendendo, Pro. Fórmula de Bhaskara.
Isso, mas é só para mostrar que é a mesma coisa, tá bom? Eu já assisti, eu também já assisti um vídeo disso aí, mas sei lá, eu não tô entendendo direito. Eu prefiro ficar naquele que a Pro ensinou. Vamos ficar na mesma, né? Senão acho que vai dar muito rolo, né? Então, qual que é mais fácil? As duas, não tem mais fácil. Forma de Bhaskara é fácil. As duas são as fórmulas de Bhaskara, só que ela é separadinha, porque de repente vai ter uma pergunta e vai pedir só qual é o valor de delta. Tu não vai resolver, tu vai botar 81 daí, tu vai resolver esse pedacinho aqui, entendeu? Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Só isso daí. Depende da pergunta. Então, podemos ir para frente? Pode. Vocês copiaram essa daqui? Tirou dúvida? Eu vou apagar, porque senão eu não tenho muito slide. Eu vou ter que apagar desses aqui. Deixa eu achar aqui onde é que limpa a tela. A letra B, então, a gente tem que é x ao quadrado. Deixa eu anotar aqui. Menos 4x menos 12. Letra B. Tem que vir aqui pegar a caneta de novo. X ao quadrado menos 4x menos 12, né? X ao quadrado menos 4x menos 12 igual a zero. Essa é a letra B. Então, ó, o valor do A, o valor do B e o valor do C. Vamos fazer daquele jeito, então. Se vocês quiserem, eu posso fazer dos dois, do delta e daquele. Mas eu acho que o melhor... Não, faz só para não confundir nós. Então, ó, tira o valor de ABC, certo? Pega a fórmula de Bhaskara, copia ela lá. É menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. A letra não vai sair bonita aqui, nunca sai, na verdade, né? Mas aqui vai sair pior do que já era, porque eu não estou naquele programa ED, nesse daqui. E daí, ó, o B é menos 4. Então, menos o valor do B, que é menos, e o menos do 4. Então, menos o menos 4. Mais ou menos, raiz quadrada, parênteses, porque o valor do B... É aqui que a Fabiana está se confundindo, ó. Bota lá o valor do C, do A, aqui, não é. É o do B. O B é o que está na frente do X. B ao quadrado, ó. Menos 4, na hora de substituir. Vezes o A, que é 1, tem que olhar bem certinho. Qual que é o C? É menos 12. Então, menos 12. Daí, coloca lá, ó, raiz grandona. Isso tudo dividido por 2 vezes o valor do A. E o A é 1. Então 2 vezes 1. X é igual a menos com menos vai dar mais 4. Mais ou menos a raiz grande, de novo, comprida ali, né? Menos 4 vezes menos 4, viu, Isnelde? Ó, menos vezes menos, é como se fosse assim, ó. Menos 4 vezes menos 4, sinal junto. Menos com menos dá mais, 4 vezes 4, 16. Aí a gente coloca aqui dentro, 16. Deixa eu chegar lá agora, 16. Menos do 4, ó, resolveu o B, isso aqui primeiro. Agora a segunda parte é isso aqui. O 4 vezes A vezes C. Primeiro igual o sinal. Menos do 4 com menos do 12, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48, certo? Isso tudo dividido para 2, porque 2 vezes 1 é 2. Deixa eu arrumar ali. Aí, ó, do outro lado, x é igual. Copia tudo que está fora, mais ou menos, o sobre 2, a raiz. Agora, lá dentro, já foi resolvida a potência e foi resolvida a multiplicação. E nessa resolução ficou um sinal de mais ali. Então, a gente tem que pegar e somar agora. Então, ó, 16 mais 48, vai dar 64. Então, eu vou ali dentro da raiz e eu vou escrever 64. Vai ficar x igual a 4, mais ou menos. A raiz quadrada de 64 é 8, dividido para 2. Aqui a gente já vai achar duas respostas, ó. E muitas pessoas faz tudo certinho, viu, Fabiana? Tudo certinho. Mas quando chega no final, aqui é que dá o problema. Ó, meu, tá pronta a conta. Agora é só botar a resposta. Tu tá vendo que tem um sinal em cima aqui, ó, mais? E depois tem um sinal embaixo, menos? Então, primeiro tu esquece de baixo. Olha, só o de cima, o mais.
4 mais 8. Soma só. 12 dividido para 2. Esse dividido para 2 vai nas duas. 12 dividido para 2, a metade é 6, tá aqui, ó. 6. Agora, olha de baixo, ó. Tenho 4, agora esquece o mais, pega o menos. Tenho 4 e devo 8, eu vou ficar devendo 4. Paguei 4, ainda fiquei devendo 4. Isso tudo aqui, ó, sobre 2. O 2 vai nas duas, que esse tracinho maior aqui, ó, esse traço maior que aqui, ó, mais ou menos, é 4 mais ou menos 8, é para as duas continhas. É para o mais e é para o menos. Então, o 2 que está aqui embaixo vale para os dois. Então, vai sobre 2 nas duas. Aí, eu vou dividir agora. 4 dividido para 2 vai dar 2. E menos do 4 com mais do 2 vai dar menos 2. Então, ó, o menor na frente é a solução. Menos 2 e 6. Tranquilo? Sim. Daí tem que colocar menos 2,6. 6. Sempre o menor na frente. A vírgula é só para separar as duas respostas. Tá. Tá corrigido? Tô. Menos 2x mais 1, né? Acho que era isso. A letra C. Não me ajuda lá. É 5x ao quadrado menos 2x? Mais 1. Isso, mais 1 igual a 0. Tá certo, então. Se eu copiar só um sinal errado, já dá tudo errado. Então, ó, eu tenho aqui o valor do A, que é 5, do B é menos 2 e do C é 1. Então, fórmula de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, menos 4, pontinho é vezes A, vezes C, sobre 2 vezes o valor do A. Então, eu vou ter X igual, o B é menos 2, ó, o B, menos 2. Então, tem o menos da fórmula e menos do menos 2, que é do B, do valor do B. Então, vai ficar menos o menos 2, por isso um parênteses, os sinais não podem ficar juntos, daí tem que igualar, né? Depois o sinal, comparar sinal. Então, mais ou menos, raiz de menos 2, que é o B de novo, menos 2 ao quadrado, entre parênteses, porque o sinal também é o quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 5, e o valor do C, que é 1. Isso tudo dividido para 2 vezes o valor do A. 2 vezes 5. Pode falar. Ô, Pro, ali no começo, quando é x igual menos b, e o b é menos 2, não vai pela regrinha, menos com menos, daí mais. Vai pela regrinha. Só estou escrevendo tudo para vocês saberem de onde saiu o 2 depois. Porque é menos do... Agora, vou resolver agora, ó. Menos do B com menos do 2, que é, do B, que é o valor do B, vai dar mais, não vai? Menos com menos, a regrinha. Então, eu não preciso botar o mais na frente, o mais não precisa aparecer, então eu só vou escrever 2 ali embaixo agora. Ó. Ali que eu faço confusão, sabe? Eu não sei certo se usa a regrinha ou não usa a regrinha. Usa. Só na hora de somar ou diminuir dentro da raiz aqui não usa. Mas usa direto a regrinha. Então, ó, mais ou menos raiz. Agora vai usar de novo a regrinha, ó. Tá vendo que tem o B ao quadrado? O B é menos 2, então é menos 2 ao quadrado. Então, menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. Aí, agora eu vou multiplicar o que... Já resolvi a potência, agora o vezes, a multiplicação, né? Então, ó, menos do 4 com mais do 5 e mais do 1, menos com mais vai dar menos. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1 é 20. Isso tudo dividido para 2 vezes 5, que é 10. Aí, continuando aqui, ó. A gente tem x igual a 2, mais ou menos. Dentro da raiz, eu tenho 4 e eu devo 20. Eu paguei 4 e ainda fiquei devendo 16. Isso tudo dividido para 10. No conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada quando o índice aqui for par e o radicando for negativo. Então, a solução aqui acaba por aqui. É conjunto vazio. Termina aqui. Quando for números complexos, daí é outra história. Mas, nesse caso, não existe número real, né? Real,
Quando o índice for par, que a raiz quadrada tem um 2 lá, e dentro da raiz o meu radicando for negativo, certo? Daí conjunto vazio, bolinha cortada. Ou pode ser representado com uma bolinha cortada, ou este aqui, ó, de solução, entre chaves sem nada dentro. Também pode ser desse jeito aqui, ou, não precisa colocar as duas, ou esse. Certo? Certo. Posso apagar? Vou apagar. Pode apagar. Então tá, vamos ver a próxima. Se vocês puderem me falar, nem vou lá, vocês me falam aí que já... A letra D. 2x ao quadrado 2x ao quadrado. E a letra D. menos, isso, menos 9x mais Isso. 4 igual a 0. Igual a 0. Então, tem o valor do A, do B e do C. O A é 2, o B é menos 9, o C é 4. Então, ó, A, B e C. Fórmula de Bhaskara de novo, que vocês já sabem de cor e salteado, já fizeram até a música, daqui a pouco vão cantar, né, ó. É B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, dividido para 2 vezes o valor do A. Certo? Fórmula vocês já sabem. Daí fica fácil. Só tem que substituir certo. Não vai pegar o A e botar no C, o B no A, daí vai dar tudo errado. Tem que substituir conforme a receita de bolo, lembra? Ó? Eu tenho menos do B. Com menos do 9, lá, o que o 9 é, o B vale menos 9. Então, vou botar um parênteses ali, ó. Mais ou menos, raiz quadrada, o B é menos 9. Então, é B ao quadrado, menos 9 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 2, e o C, que é 4, positivo. Quando é positivo, não precisa botar parênteses. Isso tudo sobre 2 vezes o valor do A, e o A é 2, 2 vezes 2. Substituiu ali, vamos resolver agora. Primeiro só copia a fórmula de Bhaskara. Depois que copiou a fórmula de Bhaskara, substitui. Depois que substituiu, agora é só resolver por parte. Não vai resolver tudo de uma vez só, que às vezes pode dar errado. Quem já sabe de cabeça, que nem ele, eu já sei que é menos do B, que o B tem o menos e o B vale menos 9 também, e menos com menos vai dar mais. Posso colocar direto 9? Pode, ótimo, melhor ainda. Diminui uma linha daí, né? 9 mais ou menos raiz quadrada, ó. Menos 9 vezes menos 9 vai dar mais 81. Daí, dentro da raiz, ó, menos com mais, menos do 4, com mais o 2 e o mais do outro 4, vai dar menos. Menos com mais é menos. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 4, 4 vezes 8, 32. Certo? Isso tudo dividido para 4, porque 2 vezes 2 é 4. Então, 9, mais ou menos, raiz de novo. 81 tira 32. 40, 50, 60, 70... 70, então vai dar 49, certo? Fechou? Isso. 79, dividido para 4. Então, x é igual a 9, mais ou menos 7, que é a raiz quadrada de 49. Aqui a gente já acha duas respostas. Podia fazer assim, uma depois a outra, para ficar bem maior a conta, mas não tem necessidade de fazer uma conta grande. Então, pode fazer de cabeça, ó. Aquele jeitinho lá, ó. Pega primeiro o sinal de cima. 9 mais 7. Vai dar, 7, 7 são 14, 15, vai dar 16, não vai, ó? 16 sobre 4. Então, 16 dividido para 4 vai dar 4, ó. Agora, pega o sinal de baixo, menos aqui, ó. Tem o 9, tira o 7. Vai sobrar 2. 2 dividido para 4. Observa que o 2 e o 4 está na mesma tabuada. Isso aqui é um dividido, ó. Está na tabuada do 2, não tá? Então, dá para dividir para 2, tanto 2 quanto 4, simplificar a fração, ó. 2 dividido para 2 vai dar 1, e 4 dividido para 2 vai dar 2. Então, ó, vai dar 1 meio. Vou arrumar aqui, vai dar 1 meio. Então, eu posso deixar 0,5, meu Deus, peguei 2 dividido para 4, 0. Não é errado. Porque o objetivo da fórmula de Bhaskara, acho que eu já comentei com alguém, o objetivo da fórmula de Bhaskara, sabe qual é? É calcular a área. O objetivo dele é calcular a área. Foi para isso que foi, na época de divisão de terra,
porque eles não conheciam o número, e aos pouquinhos eles foram fazendo escrituras em pedra, né? E os egípcios, e antes de Cristo, né? A gente já estudou sobre isso, a gente já viu alguma coisa. Então, eles faziam essas escrituras em pedras, o objetivo deles sempre era calcular área, pedaços, coisas que existiam. Então, eles não pensavam em número negativo. Por isso que Bhaskara foi quem generalizou a fórmula e colocou que de uma maneira intuitiva, que matemática trabalha muito com intuitivo, pode existir número negativo também, apesar de não valer para a área, certo? Não vale para a área porque não existe uma medida negativa. Tem que pelo menos existir alguma coisa, 0,0001 que seja, mas tem que existir, né? Negativo, para muita gente, né? Na época que não era errado, não existia. Aqui no caso 0,5 pode ser considerado, mas geralmente quando a gente vai fazer uma provinha, alguma coisa assim, alguma cobrança de Enem, que tem muita gente falando que quer fazer, né? Tu não vai encontrar 0,5 lá, tu vai encontrar um meio. Entende? Então, é importante saber que, às vezes, é importante deixar a infração. Reduzir ela, dividir pela mesma tabuada, mas deixar em forma de fração. Certo? Posso continuar? Posso apagar essa? Acho que dá para... É D, E e F. Acho que dá para usar o próximo slide até. Deixa eu ver aqui. Como é que é a próxima? É aí agora, né? Menos 6. Deixa eu botar lá em cima. É a letra E. Menos 6. X ao quadrado, menos x. Menos x. Mais 5 igual a 0. Mais 5 igual a 0. Eu tenho o valor do A, que é menos 6. Do B, que é menos 1. Tenho 1 na frente do x. E o C, que é 5 positivo. Aí eu vou pegar a fórmula de Bhaskara de novo, ó. Menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes o A e vezes o C. Isso tudo dividido para 2 vezes o valor do A que está ali. Só tem que substituir certinho agora, ó. É menos da fórmula do B, parênteses, porque tem o menos do X, que é menos 1 lá na frente do X. Então, é menos 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, que é o B ao quadrado, por isso em parênteses, porque o sinal também tem que ser elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, parênteses, que o valor do A é negativo, é menos 6. E vezes o valor do C, que é 5 positivo. Vou aumentar a raiz aqui, ó, que é tudo dentro da raiz, né? Isso tudo dividido para 2 vezes o valor do A. E o A também é negativo. Então, parênteses de novo, não ficam vezes e um menos ali. Certo? Até aqui? Continuando. Ninguém falou nada porque tá certo. Então, ó, x igual a 1, mais ou menos... Raiz grandona. Raiz quadrada. Nossa, que torta. Agora deu ruim o negócio. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, porque menos com menos dá mais, e 1 vezes 1 é 1. Daí, se a gente olhar aqui embaixo, ó, o menos do 4 e o menos do 6, menos com menos vai dar mais. Com mais do 5 continua sendo mais. Então, mais 4 vezes 5, 20, e 20 vezes 6, 6 vezes 2, 12, 120, certo? Isso tudo dividido para menos 12. Porque o A é 2 e o C é menos 6. 2 vezes menos 6 é menos 12. Então, de novo, copia lá e soma agora. 1 mais 120 é 121 sobre menos 12. De novo, ó. A raiz quadrada de 121 é 11. Agora, a gente vai usar o sinal de cima e o sinal de baixo, ó. Tem 1 e tem 11. Tem muita gente que errou aqui, que mandou para mim o final só. Tá tudo certo, só o final. Então, 1 mais 11 vai dar 12, dividido para menos 12. 12 dividido para 12 vai dar 1, e menos com mais ou mais com menos vai dar menos aqui, ó. Agora, outra aqui. Tenho 1 e devo 11, eu vou dever 10, dividido para menos 12. Menos com menos vai dar mais ali no final.
Como 10 dividido para 12 vai dar com vírgula, igual aquela outra do meio lá, a gente divide pela mesma tabuada. Dá para dividir para 2 e dá para dividir para 2, em cima e embaixo, tem que ser a mesma tabuada. Vai dar positivo, certo? 10 dividido para 2 é 5 e 12 para 2 a metade é 6. 5 sextos. O que é menor? Mesmo que uma fração, o negativo é menor que a fração. Então, menos 1 e 5 sextos. Daí acabou. Difícil? Se eu puder ir para frente. Pode essa ali, eu só me confundi no final de menos ali, eu botei positivo o resultado ali no final, tipo 1, 5. É. Aí eu não sabia, sabe? Não me sabia se era positivo ou era negativo. Tu botou ali dentro da raiz? 1 menos 120, assim? Deu ali no. Deixa eu ver. No final, ali, tipo, eu não botei negativo dentro da raiz, eu botei. Só fui fazendo assim, no final ali, tipo, eu não sabia se era negativo ou positivo, daí eu coloquei só o número e coloquei o sinal, sabe? Sim. Sabe o que tem que prestar atenção? É nisso aqui, ó. Primeiro a gente resolve, até peguei de vermelho aqui, ó. Primeiro resolve o ao quadrado, esse b aqui, ó, separado. Primeiro ele. Depois resolve vezes. Depois o vezes. Dá duas resoluções ali dentro da raiz. Primeiro ao quadrado, depois vezes. Separado tem que resolver. Mas, na hora de tu multiplicar, levar ao quadrado, tu tem que cuidar com o sinal, porque o menos tem que ir junto. Se é menos 1 vezes menos 1. O menos também vale. Porque ele é um valor. Foi a hora que eu elevei ao quadrado que eu errei ali. E aqui também, no multiplicar tudo, na segunda parte, também tem que cuidar, ó, porque menos com menos vai dar mais. Por isso deu aquele mais lá dentro, ó. Para dar a segunda parte, né? A primeira parte é ao quadrado e a segunda é de vezes, que está aqui, ó. No final, a gente soma elas. Ou diminui, às vezes. Dependendo se é mais com menos, né? Daí vai dar menos na hora de igualar o sinal. Se prestar atenção nesse detalhezinho aí, pode falar. A minha resposta, o x1 deu a resposta do x2. Eu inverti ali. Ah, tem gente que faz primeiro menos. Ah, 1 menos. Não vai não tem problema, tá? Se tu pegar primeiro menos, 1 menos 11 vai dar menos 10, dividido para menos 12, que vai dar 5 sextos em cima, e depois embaixo vai dar menos 1, não tem problema, porque na hora de tu colocar a resposta, a solução, tu vai ter que organizar daí. Ali eu coloquei certinho. Ali que tem que estar certo. Não tem problema se tu resolver primeiro menos. É que na continha já está na frente o mais, né? Mais ou menos, né? Geralmente se resolve pelo primeiro positivo, mas não tem problema se tu fizer a primeira conta de menos e depois a de mais. O que é importante é colocar no final a resposta certa aqui na ordem. Daí, se fizer isso, não vai estar errado, tá? Vai estar certo. Só estou resolvendo uma sequência certa que já é colocada na fórmula, assim, né? Numa sequência que já é pedida. Mas se resolver do outro jeito também vai estar certo. Nas outras eu fiz do outro jeito e nessa eu mudei. Não sei porquê. Mas às vezes dá um negócio na gente, porque do mesmo jeito tem gente que está resolvendo a fórmula de Bhaskara numa linha. E pode resolver, porque você já sabe de cabeça quanto é, tu já pode colocar dentro da raiz, tirar da raiz, somar e acabou, entendeu? Tem gente que já faz direto. Eu aqui já estou cortando. Eu estou cortando aqui, ó. Inteira para resolver, mas tá assim, tô conseguindo. E tem gente que leva umas 2 folhas, mas chega lá. Tamanho não é documento, o importante é chegar na resposta, né? Quer ver que orgulhoso a gente fica olhar lá o caderno com 2 contas bem, aliás, com 2 folhas de uma conta só, né? Fica até orgulhoso e que vê que dá certo no final, dá vontade de botar num quadro, não dá? Tem orgulho da gente mesmo, assim, nossa, que bonito isso. Ai, ai. Eu posso passar para frente? Pode. Eu vou apagar essa daqui, então, porque não tenho mais slide agora. Apagar. E daí precisava saber como que é a última, é a F, né? Isso. É x
F é o X. Vezes, abre Ah, tá, parênteses. não é ao quadrado. Então, isso aqui já deu um problema aqui. Mas dá para entender isso aí, será? Não, eu vou arrumar. Tá muito feio. Espera aí. Depois vai dar rolo aí. Melhor arrumar. Vou pegar essa aqui. É X vezes F. Quer ver que eu vou fazer de novo? X vezes X. Menos 2. Sim, fecha. Fecha. Igual a 2 vezes X mais 6. Mais 6. Fecha. Isso. Só isso? Isso. Então, agora, ó. O que tem que fazer? Distributiva. X vezes X e X vezes o menos 2. Antes do igual e depois também. 2 vezes X e 2 vezes o 6. Então, vai ficar, ó. X vezes X é X ao quadrado. Mais com menos vai dar menos. 2 vezes o X é 2X. Ou X vezes 2 é 2X. A ordem dos fatores não altera o produto. Copia lá o igual. Agora, depois do sinal de igual, ó. 2 vezes X, primeiro vezes o que está o primeiro lá. De fora vezes o primeiro, né? Dá 2X. De fora vezes o segundo, ó. Mais 2 vezes 6, 12. Certo? Agora, o que a gente tem que fazer? Colocar na forma... Opa, tem alguém com gripe. Vai ter mais moedas. Quem mandou? Na forma reduzida. Você vai querendo carro. Tem alguém que tem que fechar o microfone. Colocar na forma reduzida, certo? Como é que é a forma reduzida? É ax quadrado mais bx mais c igual a 0. Lembra disso aqui? Forma reduzida? Então, tem que botar tudo para o lado só do sinal de igual a 0. Então, a gente pega essa aqui, ó, e vamos igualar ela a 0. O x ao quadrado já estava aqui. Então, x ao quadrado. O menos 2x já estava do lado de cá do sinal de igual. Do outro lado, eu tinha o mais 2x. Ele vai passar para cá, menos 2x de novo. O 12, ele era mais. Vem para cá, menos 12 igual a 0. Aí, eu vou somar esses dois no meio, porque eles são termos semelhantes. E é possível somar x com x. Então, eu vou copiar o x ao quadrado. Eu devo 2x. Vou somar dívida, certo? E eu devo mais 2x, eu vou dever mais ainda. Eu vou dever 4x. Menos 12, que eu vou copiar, igual a 0. Pronto, agora está na forma reduzida, está igualado a 0, como foi falado lá. Aí a gente tem o valor do A, o valor do B e o valor do C. E daí pode resolver isso aqui agora pela forma de Bhaskara. Então, x é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC, dividido para 2A, ou 2 vezes A. Quando não tem nada, é um vezes aqui no meio. Então, menos, o B é menos 4. Então, menos o menos 4, mais ou menos, o menos 4 ao quadrado, o menos 4, que é da fórmula, vezes o A, que é 1, e o C, que é menos 12. Isso tudo dividido para 2 vezes o valor do A. 2 vezes 1, que é 2. Isso aqui é um 12. Aí vai ficar assim, ó, x igual, menos com menos vai dar mais 4. Mais ou menos, raiz de menos 4 vezes menos 4, conta o sinal também, menos com menos é mais, 4 vezes 4 é 16. Aí o mais não precisa aparecer aqui. Daí, menos do 4 e menos do 12, que tinha um menos aqui, ó, menos 4 com menos 12 vai dar mais. 4 vezes 12 é 48. Isso tudo dividido para 2, que 2 vezes 1 é 2. Daí vai ficar x igual a 4, mais ou menos, raiz quadrada de 64, né? Que a gente já fez isso antes. 40, 58, 64. Fechou. Dividido para 2. A raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Isso tudo dividido para 2. O restante a gente copia daí. Aqui a gente já vai achar o x1 e o x2. O primeiro vai usar o sinal de cima, mas se usar o de baixo também não tem problema, né? 4 mais 8 é 12, dividido para 2, que vai dar 6. Agora, usando o sinal de baixo, 4 menos 8 é menos 4, dividido para 2 é menos 2. Então, a gente tem duas respostas nessa aqui também, ó.
e bem parecida com o que já foi antes. Então, a solução é menor na frente. Menos 2, 6. Se eu usar primeiro o menos, depois eu posso usar o mais também. Não tem problema. Mas desde que eu tenho que usar os dois, né? Um mais e o outro menos. Não importa a ordem, importa na hora de eu colocar a resposta aqui, né? Certo, gente? Esse pedacinho aqui é de um outro slide, por isso que eu acho que eu vou ter que cortar daí para colocar lá, tá bom? Não sei se vocês corrigiram, eu posso tirar, tem que esperar um pouquinho, eu espero se precisar. Ô, Pro, daí você manda amanhã e eu vou ver bem certinho, tá? Tá. Com Eu vou calma, tentar eu não vou tentar esquecer que eu fazer. não posso. É que esse está no outro slide, agora que eu vou abrir o outro. Mas manda pra gente, porque eu preciso, tá bom? Tá bom. Tenho 2 trabalhos, vai demorar mais ainda agora para me mandar o vídeo, mas eu mando amanhã. Tem 2 vídeos para cortar agora. Então, posso sair daqui? Ô, prof, Pode falar. eu esqueci de colocar em todas as contas, né? O menos 2 ali. Né? Sim, eu vi lá. Tem algumas lá que tem umas que tu botou. Tem umas que tu botou, mas eu vi lá que a maioria era a mesma coisa sempre. Se tu acertar aquilo ali, tu vai acertar tudo aqui para frente. Meu Jesus, Maria José. É só um sinal, às vezes. Por isso que é difícil. Um sinal muda tudo, né? Um sinal. É isso que eu me confundo, sabe? Um sinal dá tudo errado a conta. Não pode errar nada essa forma de base. Na hora ela não é difícil, mas na hora de substituir, na hora de botar o sinal ali, tem que cuidar. Comparar o sinal. Você vê se está funcionando ainda, caiu no chão. Mas é bom que tu vai botar o vídeo no grupo, eu vou salvar esse vídeo para mim ver todos os dias, até que entra. Não, mas não é difícil. Se quiser, eu posso fazer mais uma. A gente tem que pegar mais uma. Só que daí, eu tenho umas aqui que eu posso arrumar, eu não sei onde eu tenho agora, no momento, que daí não sei onde está. Mas eu posso arrumar uma lista de exercícios para vocês fazerem. Só que sem valer nada, entendeu? Para a gente fazer na quinta até, quem quer tirar dúvida. Vai dar mais 50 continhas, mais ou menos. Não dá muita coisa. Tá doida? Dessas aí. Vai mais ou menos um caderno só. Daí. Credo. Mas garanto que quando acabar de fazer a última, vai dizer, agora eu sei fazer. Porque não tem outro jeito. Ou aprender, ou é aprender, né? Depois de 50 contas, se não souber fazer, não sabe nunca mais. Tá certo, gente? Tô brincando, mas é bastante mesmo. Mas faz quem quiser, só para treinar mesmo. A gente pode dar uma treinada para sexta-feira. Vou procurar, tem uma listinha que eu sempre dou para os alunos. Meu, muito boa aquela lista, tem a resposta atrás. Todas com resposta já. Daí tu pode estar treinando para ver se chega nessa resposta, sabe? É bem bacana. É bem simples também. É umas continhas mais simples, assim, não é tão difícil. Assim, de fazer. Tem algumas de fazer distributiva, igual aqui, né? Mas tem algumas que não, já está prontinha. O importante é saber. Tu tem em casa essa lista, prof? Como? Tu tens em casa essa lista? Eu tenho, mas eu não sei onde está. Eu tenho que ir procurar. Eu já dei uma vez um ano ali, meu, foi muito bacana. Até aquele que disse assim, ó, vou reprovar, tô desenganado, passou. Porque conseguiu entender depois que fez. Opa, então vamos ver, então, né? É verdade. Não, vale a pena, gente, vale a pena. A gente só aprende fazendo, na verdade, né? A gente só aprende fazendo. Então, se alguém quiser, eu passo a listinha, boto foto e a gente vai fazendo daí na quinta-feira, tá bom? Para quem quiser tirar dúvida, quem quiser recuperar nota, quem quiser saber da nota como tá. Eu até propus para o Ivonir, eu propus para ele... Opa, a Luana quer participar. Eu propus para ele para a gente fazer no Meet e falando assim, conversando, sem gravar nada, só entre nós, né? Mas daí ele disse, não, no WhatsApp, prof, porque às vezes tem gente que tem vergonha, daí tu vai... Só que individual, imagina eu fazer um monte de conta para cada um individual, eu não vou dar conta? Verdade. Mas tudo bem. Nem que seja só quem tem dúvida daí, né? Quem já sabe, não precisa, pega as continhas, tenta fazer, certo? É só para recuperação paralela. Quem tem nota boa, não precisa fazer.
Daí quinta-feira tá de folga. Mas é para quem precisa recuperar mesmo, tá? Que tá com nota atrasada e precisa entender, tá certo? Então a gente começa agora. Deixa eu achar aqui. Eu precisava que vocês estão vendo isso ali? Tá vendo o plano cartesiano aí? Deixa eu achar. Plano cartesiano. Mas por que cai fora? Conseguem ver? Sim. Eu vou ampliar mais aqui, ó. Tu vai corrigir aquela A2 dessa série vazia? Podemos corrigir? É porque essa eu fiz de um jeito que nem eu entendo como que eu fiz e não sei se tá certo. Vocês querem que eu saia aqui e volto lá? Pra mim, seria... Tem bastante dúvida nessa. Tá, eu vou apagar esse de preto. Então, vai ter que me falar daí. Opa, o que eu fiz? Fiz caca. Só um pouquinho. Vai aqui. Aquela que a gente substitui por 3 ao quadrado e por 8 ao quadrado. Então, vamos ver. Não vou conseguir... Ah, já sei o que está dando aqui. Não sei onde eu vou fazer. Quem sabe eu posso achar... Deixa eu ver se eu acho um slide em branco aqui para nós fazer essa 2. Porque sabe o que aconteceu? Eu salvei para vocês texto ali. Eu salvei. Essa aqui eu não vou salvar daí, tá? Porque isso aqui não é a conta da 2. Eu acho que não é essa, né? Não. Tá, mas eu vou fazer aqui a 2. Vai lá. Vou deixar a caneta. Qual que é essa dois? Então, vai lá. É uma que é assim, ó. 2. Tá travando. Não... Tá bem ruim. É. Não consigo ouvir. Ela tá naquele do PDF que foi colocado no grupo da última vez, será? É a 2 dessa que a gente estava corrigindo a 1 agora. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui. Pergunta. Lá no grupo de vocês, né? Isso, tá no Classroom também, é. Tá, sei. É uma que tinha até a 4, até a 4, a 4 era da A até a F. Ah, sei qual é. É que tinha 2 quadradinhos, assim, né? Tava assim, Isso. verifique se 3 e 8 são solução da equação, é isso? Isso. Aí foi dado assim, ó, 2x ao quadrado, tá muito pequenininho aqui, mais x e menos 7 igual a 14. E daí deu num quadradinho x igual a 3 e no outro x igual a 8. Tá perguntando se é solução. Para ser solução, tu não precisa nem resolver por Bhaskara. Depois, se tu resolver por Bhaskara, daí aquela que era a resposta verdadeira vai dar certo, senão não vai. Então, ó, num quadradinho que tinha lá assim, meu Deus, não era assim, era mais bonito. O x era igual a 3 e o outro x era igual a 8. Daí tinha que substituir. Primeiro a gente colocava no lugar do x o 3. Então, 2 vezes 3 ao quadrado. Só substituir. Onde tem x, coloca 3. Tudo 3. Esquece o 8. Primeiro 3. Mais 3 menos 7 igual a 14. Daí, ó, 3 vezes 3, 9, né? 3 ao quadrado primeiro, ó, para depois multiplicar. Daí copia o 3 menos 7 igual a 14. Multiplica agora. 2 vezes 9 é 18. 18 mais 3 menos 7 igual a 14. 18 mais 3, 18. 19, 20, 21 vai dar. 21 tira 7 é igual a 14. 21 tira 7 não é 14? Isso. 14 é igual a 14. V, verdadeira. Então, essa daqui é verdade. A segunda, tu faz a mesma coisa, só que tu vai colocar, ó, vai copiar de novo. 2x ao quadrado mais x menos 7 igual a 14. No lugar do x, agora coloca 8. 2 vezes 8 ao quadrado mais 8 menos 7 igual a 14.
eleva ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Mais 8 menos 7 igual a 14. 2 vezes 64 é 128. Então, vai ficar 128 mais 8 menos 7. A gente já sabe que não vai dar, né? 128 mais 8, 136, né? 136. Tira 7 é igual a 14, isso? Não, vai dar 129 igual a 14. Não é uma igualdade, isso aqui é diferente. 129 é diferente de 14. Então, a 8 seria falso. Não vale. Eu tenho que nem ali, né? Eu tenho que substituir. Eu coloquei no lugar do 3 ao quadrado, eu coloquei um 8 ao quadrado. Sim. E Na daí segunda eu tenho parte. que substituir aquele mais, que seria mais 3, mais 8 também? 8 também. Numa equação, tu coloca tudo 3 que está dizendo, e na outra tu coloca tudo 8, tá? Porque o x é um só. Se o x for 3, aonde tiver x, tem que colocar 3. Se o x está dizendo numa segunda opção, né, que ele é 8, então onde tiver x, tem que colocar 8. Aí eu coloquei 3 ali, por isso que errei, então. Aí não dá certo. E se tu resolver por Bhaskara, eu fechei aqui agora, mas se tu resolver por Bhaskara, essa questão ali, uma das respostas vai ser 3. A outra pode ser que seja outra resposta. Pode ser que seja outra. Mas 8 não é. A gente pode até fazer, se quiser. Deixa eu limpar aqui. Eu vou limpar a tela, tu me fala de novo. É 2x ao quadrado, para nós só tirar a prova real aqui. É 2x, porque eu sou obrigada a limpar tudo. É 2x ao quadrado, número 2, né? 2x ao quadrado mais x, era isso? Ai, agora eu não tenho. Eu também apaguei tudo agora. 2x ao quadrado mais x menos 7 igual a 14. Menos 7 igual a 14. Vamos resolver por Bhaskara, ao quadrado aqui, né? Então, ó, copia 2x ao quadrado, o mais x, o menos 7, o 14 passa para cá, menos 14 igual a 0. Então, eu vou ter 2x ao quadrado, mais x, menos 21 igual a 0. Aí, porque 14 com 7, são as duas aqui, né? Que o valor do A é 2, do B é 1 e do C é menos 21. Então, eu vou ter x, fórmula de Bhaskara. Vamos substituir direto. Menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1. Menos com menos vai dar mais, né? Menos com menos do C aqui, ó. Menos do 4 e menos do C, que é o 21, é negativo, vai dar mais. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 21. 8 vezes 2 é 16, é 160, 8 vezes 1 é 168, vai dar isso aqui. Dividido para 2 vezes 2, que é 4. Então, a gente vai ter dentro da raiz 169, ó. X igual a menos 1, mais ou menos 169. Dividido para 4. A raiz quadrada de 169 é 13, certo? Dividido para 4. Aí eu vou ter aqui, ó. Devo 1 e tenho 13, eu vou ter 12. Dividido para 4 vai dar 3. Lembra que era 3 mesmo que a gente viu antes? 3 era verdadeira? Era uma resposta? 12 dividido para 4 é 3. Agora a outra não é 8. Será qual é a outra resposta? Então, devo 1 e devo 13, eu vou dever 14 dividido para 4. Está na mesma tabuada, então divide para 2 em cima e divide para 2 embaixo. Então, vai dar o x2, eu vou ter 7 sobre 2 negativo. Não era 8, era menos 7 milímetros. Era essa resposta aqui, ó. Então, a solução dessa é menos 7 sobre 2 e 3. O 3 a gente já tinha achado. Só não era 8, era menos 7 sobre 2. Agora, tirando a prova real, né? Eu acho que essa aqui seria 3 até. Eu acho que a 3 pedia para fazer por Bhaskara, não pedia? A próxima, não sei se era 3, a próxima questão. Para tirar Sim, a prova 3. real. É a próxima já essa aqui. Sim. Certo, gente? Agora eu posso ir para a próxima ou ainda tem mais alguma dessa? Aí eu vou apagar o slide porque não é daqui isso aqui. Isso aqui é outra coisa. Para mim tá ok. Para mim também. Então tá, vou passar para frente. Deixa eu dar um S aqui e voltar. A garganta vai ficando seca.
Aqui. Então, ó, plano cartesiano. Vocês já ouviram falar, eu acho, né? Se vocês já ouviram falar, vai ser bem rápido. Plano cartesiano é proposto por René Descartes. A gente fala assim, ó, escreve René Descartes, né? Mas a gente fala René Descartes. É porque é francês. René Descartes. Ele fala uma coisa, vocês devem ter estudado em filosofia com Guilherme. Quem fez filosofia há pouco tempo, quem fez há muito tempo. Quem não fez, mas vai estudar. Quem já fez faz muito tempo, talvez vai lembrar desse cara aí. Ele não era muito bonito, né? Mas ele era inteligente. Então, ela diz assim, ó, no plano cartesiano, diz assim, quando fala, ele estudou várias coisas, tá? Mas uma das coisas que é principais do ensino médio, do primeiro ano, e que vê depois no segundo, e principalmente no terceiro, é plano cartesiano, no ensino médio, tá? E cai muito disso. Quando a gente começou a falar, a primeira aula que a gente teve, alguém disse assim, vi muito negócio de X, mas é por causa desse negócio aqui, que é função. Hoje a gente não vai ver muito X, a gente vai deixar para a próxima, porque quinta-feira tem primeiro uma recuperação paralela, então a gente vai deixar para a próxima, para terça-feira da semana que vem, ver o negócio do X daqui, mas que não é difícil, tá? Então, ó, o plano cartesiano, ele é proposto por René Descartes, que diz assim, ó, cogito ergo sum, em francês, que quer dizer penso, logo existo. Mais ainda, melhor traduzido isso, né, em francês, seria penso, portanto sou. Ele nasceu dia 31 de março de 1596 e faleceu dia 11 de fevereiro de 1650. E ele, não sei se você já viu esse tipo de gráfico aqui, ó, X, esse da horizontal aqui seria a minha abscissa, representada por X, e a minha ordenada, representada por Y. A junção de X e Y formam pares ordenados, certo? E ele, na verdade, usava a razão e o raciocínio, né, lógico. Ele usava matemática, que era, muita gente diz, porque filosofia não tem nada a ver com matemática, filosofia é pensamento, é uma coisa mais, como é que eu vou dizer para vocês? Um pensamento mais, que não é tão lógico, mas René Descartes, ele era um cara que ele trabalhava com a razão e a emoção, e ainda acreditava em Deus, acreditava na perfeição de Deus, né? Nas coisas perfeitas, onde ele tinha aquela ideia. Penso, logo existo. Isso faz a gente pensar, né? A gente pensar. Se eu penso, então eu existo. Se eu penso, então eu consigo construir algo. Será que eu consigo construir algo tão perfeito? Eu sou imperfeito, mas a minha ideia pode ser perfeita, né? Porque eu consigo construir algo a partir daquilo que seja imperfeito, daquilo que é imperfeito para ele. E é bem interessante a gente assistir esse videozinho, porque ele é um vídeo curtinho, tá? Ele dá uns 10 minutos, não sei se vai, acho que não dá 10 minutos, e faz a gente pensar sobre isso também. Ele foi teve grande atribuição na matemática. Não só com o plano cartesiano, com outras contribuições também, tá? Mas o fundamental dele é o plano cartesiano, que se estuda muito até hoje e tem várias ampliações ainda, até quando se fala em números complexos, tem várias ampliações. Agora, imagina só a importância que teve esse cara na matemática, né? Então, ele trata para nós hoje, que vai importar aqui, que trata de dois eixos perpendiculares, que seria o plano cartesiano, são dois eixos perpendiculares, é porque formam 90 graus entre si, ângulos chamados ângulos retos, certo? Que pertencem a um plano comum. Então, não sei como é que eu posso explicar para vocês. Quando a gente tem só pontos, ponto A, ponto B, ponto C, o que dá ideia, né? Matemática intuitiva. O que dá ideia de um ponto? Por exemplo, se eu pegar lá o ponto de ônibus, onde é que eu pego o ônibus para ir trabalhar? É um ponto? Tá, é um ponto, mas eu posso usar esse ponto de ônibus como uma referência
Eu posso usar, o regente Feijó aqui, ó, na frente da igreja, é uma referência, né? Eu tenho uma outra referência, o posto de combustível, lá onde é que eu abasteço o carro, né? É uma referência. A ponte lá, que vai lá para a margem esquerda, né? O colibri é um ponto de referência. Tá, mas isso quer dizer um ponto na matemática? Sim, um ponto de referência pode ser considerado um ponto. Nós estamos falando de matemática intuitiva, começar a ver matemática em tudo que a gente tem. Eu vou lá tal... Mulher geralmente é assim, né? Não é muito boa na geografia. Mesmo, não é por nada, mas decora mais eu vou lá numa lojinha, eu vou lá em tal lugar, na rua tal. O homem já diz assim, na rua tal, entra direita, esquerda, sobe tal. A mulher já diz, do lado da loja que vende sapato, então eu sei onde é. Mas se falar, não, é na rua direita e esquerda, vai se perder toda. Geralmente o homem tem a mente mais desenvolvida para esse negócio aí, é verdade, tem que ser dita, né? De localização, no caso, né? E o René Descartes, né, ele trabalha com essa ideia desde ponto, reta, plano e volume, inclusive, né? Então, o ponto é uma ideia intuitiva, mas ele existe. Se eu perguntar para vocês o que é um ponto, nossa, nós vamos ficar a noite toda falando de ponto aqui. Na matemática, o que é um ponto, né? Então, o que é uma reta? O que é um segmento de reta? Então, uma reta é um conjunto de vários pontos. Quer dizer, se eu tiver vários pontinhos um do lado do outro, eu vou formar uma reta. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Se eu tiver vários pontinhos, né? Ó, um ponto, marquei um pontinho lá, um ponto no espaço. Mas se eu tiver vários pontinhos, um do lado do outro aqui, ó, eu vou encher de pontinhos, certo? Daqui a pouco eu formo uma reta. Então, quer dizer, um conjunto de pontos, ele forma uma reta. O que é uma reta? Uma reta é um conjunto de pontos que é infinito para ambos os lados. Infinito, tanto para o positivo, né, para o mais infinito, quanto para o menos infinito. Ao contrário, quando volta. Que é esse 8 deitado. O que é um segmento de reta? É um pedaço delimitado de uma reta. Por exemplo, vou chamar A e B. Esse pedacinho aqui da reta, do A até B, é um segmento de reta, parte de uma reta. Se eu tiver um começo e eu não tiver um fim, eu vou ter o ponto A, mas eu não tenho, vai continuar, mas começa no A e vai passar por B. Então, eu tenho uma semi-reta. Uma semi-reta pode ter um começo e não ter um fim, ou ter um fim e não ter um começo. Certo? Segmento, a gente representa com um tracinho em cima, e semi-reta com uma flechinha. Você já viram flechinha em cima assim? Semi-reta. Certo? E a reta, os pontos são dados em letra maiúscula. Professora, tem áudio aberto? Tá bem tem alguém com áudio aberto, daí não dá. Tem que fechar o áudio, gente. Então, o ponto, certo? Ele é representado com letra maiúscula e uma reta é com letra minúscula. Vou chamar de reta R. Vou botar um R minúsculo. Sempre a reta é minúsculo. Reta R, reta S, reta T. E o ponto é dado em letra maiúscula no alfabeto aqui na questão matemática também, tá? Então, Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e principalmente na cartografia, né? Então, olha só, para lembrar plano cartesiano, a gente já fez aula fundamental, né? A gente tem essa reta aqui, onde é que está o X, é chamado de reta X, é a abscissa, que é horizontal, e a reta Y é em pé, essa é em pé aqui, ó, vertical. X deitado, Y em pé, horizontal e vertical. E Y é chamado de ordenada. Vamos ver se a gente entende aqui, ó. Onde é que está escrito aqui o sentido positivo? Tá vendo? Com a flechinha para cima, sentido positivo. A gente tem que o X, aqui nesse caso, ele tem que ser maior que zero e o Y também tem que ser maior que zero. Aí eles vão pertencer a esse primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Aqui, certo? Aqui tem um D.
No segundo aqui, quadrante, ó, primeiro, segundo, terceiro, e aqui embaixo, em número romano, quarto quadrante. Eu vou colocar aqui de quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante aqui, ó. Nessa outra aqui do lado, no segundo quadrante, ele vai nesse sentido aqui, ó. Sentido anti-horário, né? Então, nesse sentido anti-horário. Então, o segundo quadrante seria o negativo. Então, observa que o x aqui, ó, na reta x, ó, aqui embaixo, tá menos 3, menos 2, menos 1. Então, o x, ele é menor do que zero, certo? Menos 1, menos 2, menos 3 é menor que zero. E o y é para cima, e o y é maior que zero. No terceiro quadrante, ó, o x é menor que zero e o y também é menor que zero, porque os dois são negativos. O x está menos 3, menos 2, menos 1, e o y, a flechinha está para baixo. No quarto quadrante, o x é positivo, então o x a flechinha vai para a direita aqui, ó, vermelha, o x é maior que zero. E o y é para baixo, então o y é menor que zero. X maior e y menor. E a gente sempre analisa assim, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, no sentido anti-horário. No centro delas, por isso que a gente fala em perpendicular, vai formar um ponto. O encontro das duas retas é chamado do eixos, né? Eixo X e eixo Y. Vai formar um ponto lá, encontro. Esse ponto de intersecção ali, de encontro, a gente chama de retas perpendiculares, porque forma 90 graus. 90 graus, um quadradinho com uma bolinha no meio, que é 90 graus. Esse 90 graus chama-se ângulos retos, certo? 90 graus. Vocês também já devem ter visto, se não tem, a gente pode rever, tá? Não tem problema. Então, como é que eu faço para fazer um gráfico? Primeiro, eu vou desenhar a reta X, vou ter que ter uma régua, eu posso ter folha milimetrada ou folha quadriculada. Depois, eu desenho a reta Y, X e Y perpendiculares. Tem que ser, não pode ser muito torta. Porque se eu desenhar uma reta assim, por exemplo, ó, aqui ainda está formando 90 graus, né? Menos, mais fechada, assim, ó. Daí não forma 90 graus, tá vendo? Então, a gente chama de retas concorrentes. Assim é concorrentes. Ou coincidentes, porque elas coincidem em um único ponto, certo? Essa daqui, que forma 90 graus, é perpendicular. Quando as duas retas nunca vão se encostar uma na outra, uma do lado da outra, assim, ó, o que lembra de reta... se eu tiver uma sala de aula com várias lâmpadas, você já viram essas lâmpadas fluorescentes, assim, né? Comprida. Então, as lâmpadas fluorescentes, elas dão ideias de retas paralelas, mesmo que é uma lâmpada, mas dá ideia na matemática de retas paralelas, certo? Então, continuando aqui, só para a gente entender, sempre tem que ser perpendicular para formar um plano cartesiano, certo? Então, exemplos de coordenadas cartesianas. Não sei se vocês estão me entendendo. Ó, eu vou desenhar lá. Se vocês quiserem, eu vou pedir para vocês terem agora em mão sempre uma régua, junto com uma folha, um caderno. Quem tem dessas folhas aqui, ó? Deixa eu ver se eu acho. Dessas folhas aqui. Dessas. São folhas milimetradas. Elas são milimetradas. Imagina se eu tiver na régua, cada risquinho da régua, aquele um lá. Quer dizer, 1 centímetro, eu vou ter 10 milímetros. As folhas são milimetradas. Os tracinhos delas tem os mais fortes, né? Medida assim, que é de 1 em 1 centímetro, e outro muito pequenininho. Então, a folha milimetrada ajuda a fazer medidas com perfeição, certo? A gente encontra certinho 2,1, certinho aquele um risquinho, sabe? Aquele milímetro da régua que a gente está falando. Então, partindo dessa ideia ali, claro que a gente não vai trabalhar ainda, por enquanto, mais desde para a semana que vem, né, com vírgula, agora é só para entender. Seria pegar mesmo uma régua, né, e traçar ali, ó, depois eu vou fazer um gráfico com vocês, mas eu vou só mostrar esse aqui então, ó, e traçar aqui, de 1 em 1 centímetro, de 1 em 1 com a régua, 1, 2, 3, 4, é infinito, tá? É infinito para a direita. Vocês vão encontrar na internet, esse daqui, por exemplo, eu peguei lá, né? Coloquei aqui, e ele estava errado, eu arrumei. Ele tinha uma flechinha para cá, ó, onde é que está o menos 4, e para baixo também ele tinha a flechinha. Não vai flechinha embaixo.
tá? Vai flechinha só onde está o X, no lado onde é que está o X, abscissa, e uma flechinha lá em cima onde é que está o Y, para cima e para a direita. Então, ó, vocês vão marcar lá vocês vão marcar 1, 2, de 1 em 1 centímetro, 3, 4, vai marcar lá positivo, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Para a esquerda, aqui no meio está o 0, tá? Bem no meio, o encontro aqui dos dois está o 0. Daí, de 1 em 1 centímetro, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, como está aqui. Para cima, os positivos também, ó. 1, 2, 3, 4, de 1 em 1. E vai marcar lá, mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4. Para baixo, os negativos, como está aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, certo? Então, observa. É como se fosse desenhar uma reta, colocar uma reta numérica, você sabe desenhar os números inteiros, né, números negativos, o 0 é o centro, certo? À direita eu coloco os positivos e à esquerda os negativos. A mesma coisa eu vou fazer com o Y, colocar o 0 no meio, como um termômetro daí, para cima os positivos, para baixo os negativos. É fácil de entender. Só deixa eu apagar essa flecha que eu coloquei sem querer a flecha aqui, não vai flecha aqui embaixo. Tá? Eu só mostrei para dizer que não era para ir, na verdade, né? Certo? Então, ó, aqui esse aqui seria o primeiro quadrante. Lembra de quadrante antes? Primeiro, sentido anti-horário. Segundo quadrante, terceiro quadrante, Q de quadrante, e quarto quadrante, certo? Então, ó, tem um ponto marcado, tá vendo aqui preto? Tem um ponto marcado, vou pintar de vermelho agora. Esse ponto aqui, ó. Vou perguntar para vocês, vou chamar esse ponto na matemática maiúsculo de ponto A. Ponto A, pronto, maiúsculo. Pode ser qualquer letra, eu chamei de A, certo? Então, ó, a gente sempre olha X primeiro e depois Y. Observa aqui, ó, que o X, se a gente olhar na reta X, ó, vai dar no 2, não vai? No quadrinho lá, ó, no quadradinho, 2. E no Y vai encontrar aqui, ó, no 1. Deixa eu ver se eu consigo riscar. 2. E aqui no Y, 1, ó. 2 e 1, tá vendo aqui? Primeiro X. Então, eu vou chamar aqui, ó, pontos, eu marquei em pontos A. O ponto A é 2 e para cima é positivo. E 1. Então, eu chamo, o primeiro é X e depois é Y. Parzinho ordenado, par ordenado. 2 e 1. Se eu marcar um ponto aqui, ó, vou marcar aqui, quero que vocês me ajudem a dizer esse aqui, ó, no segundo quadrante. Vou chamar de ponto B. Vou chamar aqui de ponto B. Me ajuda a dizer agora qual é o par ordenado que se localiza esse ponto B. Qual é o par ordenado x, y, primeiro x, depois y, que eu vou chamar esse B? Quem é que pode me ajudar aí? Marquei um aqui pro lado de cá agora. Será que é menos 3 e mais 1? É menos 3 e mais 1, não é será? É. Parabéns. É isso aí mesmo, Wagner. Minha reta só tá torta, né? Então, ó, menos 3 no x primeiro e mais 1. O mais não precisa aparecer, só coloca se quiser. Vou marcar mais um ponto aqui, ó. Agora no quarto quadrante. Vou marcar aqui, ó. Vou chamar ele de C. Esse ponto aqui. Como é que eu vou marcar ele? Que par ordenado tem o ponto C? Seria mais 1 e menos 1? Primeiro no X, mais 1 e menos 1. Muito bem, a Crislane, né? Isso. Mais 1 e menos 1. Certo. Difícil isso aqui, gente? Ah, vou marcar mais um aqui no terceiro quadrante. Vou chamar de D. Qual é o ponto que a gente tem ali, o D agora? Que par ordenado forma o ponto D? Primeiro X, não esquece nunca isso. Trocou, tá errado. É menos 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3. Fácil demais, né? Vou marcar lá no primeiro quadrante de novo. Vou marcar mais um aqui. Vou marcar o ponto E, lá em cima, no primeiro quadrante agora. Como é que chama aquele ponto E? Quem foi que falou por último aí? Romilda. Romilda, tá? Romilda. É o 1, né? 1 e 3. E 3. 1 e 3. Muito bem. E se eu marcar um ponto agora, vou marcar em cima desse menos 4 aqui embaixo. Ele não... Vou marcar de F.
Ele não pertence a quadrante nenhum, tá? Ele está em cima da minha ordenada, do eixo Y. Como é que eu chamo esse ponto agora, esse F? Vai ser 0? Não, esse eu não sei. A gente olha no X, depois no Y. Vai ser 0 daí? Tá, ó, se a gente olhar aqui, onde é que ele está reto lá em cima? No X é 0, né? 0. E daí? Menos 4. Menos 4. E se eu marcar aqui agora, em cima do menos 2, aqui, ó, na reta X agora, ponto G. Em cima do menos 2. Vou colocar aqui o ponto G. Primeiro X, depois Y. Qual é o par ordenado desse ponto G aqui, ó? Ai, não sei. É fácil. Tá vendo que eu não tenho... No ponto F, eu não tenho X. Então, é 0. Eu tenho Y porque ele está em cima da reta Y. Então, é 0 e menos 4. No ponto G, eu não tenho o Y. Então, o Y é 0. Mas eu tenho X porque ele está em cima do X. Então, é menos 2 do X e 0 do Y. Que é o X e o Y, né? Fácil. Eu tenho X, ó, que é o menos 2, está em cima da reta, mas eu não tenho Y, então é 0. E se eu colocar bem no meio aqui? Ponto H, bem no meio. Seria os dois Qual é o par zeros? ordenado? Como? Não. Pode falar? Que- Não, pode falar. Seria os 2 zeros? Os dois são 0, muito bem. É isso aí, não esquece nada, é isso? 0 e 0. X é 0 e Y é 0. O encontro dos dois pontos. Eu não tenho nenhum, tá bem no meio. Fácil, gente? Encontrar o ponto? É mais fácil. Então, vamos para frente. Essa imagem aqui, eu até coloquei, porque ela está no livro de vocês. Eu não ia colocar todo aquele texto. Eu vou ler porque está no livro de vocês, tá? E vocês vão pegar. Alguma coisa eu vou pegando de lá, outra eu pego de onde eu vou encontrando na frente, aí, para poder montar um negócio legal. Mas às vezes não dá certo, às vezes dá, né? Então, o René Descartes, né? Ele usa muito essa ideia de cartografia. As cidades, quando elas são planejadas, né? Então, a gente tem aqui, ó, vocês conhecem essa cidade aí, né? Que está mostrando lá, tá no livro de vocês, é na página, tá aqui, ó, página 134, esse livro aqui, certo? Página 134. Cidades, planejamento e ocupação. Observa lá, ó, a cidade de Brasília, né? E embaixo... o planejamento, imagina o planejamento que foi feito para poder a gente fazer uma cidade, né? Os caras que fazem engenharia, que fazem arquitetura, o planejamento que tem que ter para montar uma cidade, né? Principalmente Brasília, que é uma cidade tão grande, né? Cheia de ruas e quadras. Observa aqui no meio que parece ali, ó, uma asa de um avião. Vocês estão vendo ali, parece uma asa de um avião? Ali embaixo no mapa, eu vou ler para vocês o que diz aqui no livro de vocês. Está assim, ó. Brasília está a 1.160 quilômetros de Rio de Janeiro e a 1.010 quilômetros de São Paulo. Foi construída em 2.000 dias. Levou 2.000 dias para ser construída. Para ser o centro do poder no país. Né, que é, no caso do Distrito Federal, né, Brasília ali, né, inaugurada pelo então presidente Juscelino Kubitschek em 21 de abril de 1960. A capital brasileira é a mais conhecida dentre as cidades planejadas no século XX, além de ser um marco do urbanismo e da arquitetura contemporânea. O plano piloto de Brasília foi assinado pelo urbanista Lúcio Costa, que concorreu com 21 outros projetos de planejamento urbano. E no caso esse cara que conseguiu
fazer um planejamento melhor e ganhou, né? Que diferenças observamos, então, ali, que a gente pode ver, entre Brasília e a cidade brasileira? Como São Paulo, Salvador, Manaus, por exemplo. Como já dissemos, né? Brasília, ali já foi falado, foi construída a partir de um plano piloto, totalmente planejada. A cidade é formada pelas asas, como a gente falou em asa ali, asas sul e norte, e pela parte central do avião. Dá uma olhadinha aqui na parte central, parece o corpo do avião e as asas aqui, ó. Tá vendo aqui eixo rodoviário norte e eixo rodoviário sul. Não sei se vocês conseguem enxergar ali. Pro, a gente não tem o livro. Não, mas eu botei aqui daí para não ter problema, tá? O desenho. Daí não tem problema, porque o que tá lá tá aqui, tá igual. Não vai fugir, não. Pode ficar tranquila da ideia. Então, nessa parte central, estão localizados a esplanada dos ministérios, o terminal rodoviário, a torre de televisão, o setor esportivo, o ginásio Nilson Nelson e o estádio Mané Garrincha, além da sede do governo do Distrito Federal. Brasília ela é cortada por duas grandes pistas. A primeira é chamada Eixão, corta a capital no sentido norte e sul, e a segunda é chamada Eixo Monumental, que corta a cidade no sentido leste e oeste. Pelas asas sul e norte estão distribuídas as superquadras residenciais. A capital federal foi concebida para ser uma cidade sem bairros. Contudo, como acontece com muitos municípios, Brasília teve um crescimento populacional significativo ao longo dos anos. E a respeito disso, né, do planejamento inicial, núcleos, moradias surgiram em seu entorno e formaram o que hoje a gente conhece como cidade satélite. Sem entrar no mérito dos aspectos sociais que podem favorecer ou desfavorecer o planejamento de uma cidade, é importante termos em mente que um urbanista, ao se dispor a fazer esse planejamento, precisa dominar alguns conhecimentos que envolvem matemática. Por exemplo, definir como seriam as ruas e as avenidas de Brasília era fundamental para Lúcio Costa, que determinou, né, onde seriam os cruzamentos, quais seriam as vias, deveriam ser fundamentais se elas poderiam ser paralelas, como a gente falou antes, que não ia se cruzar, ou ia ter vias em comum, e assim por diante. Ou seja, ele precisava conhecer as possibilidades de posicionamento de uma reta em relação a outras retas, para poder formar a nossa Brasília, né? Capital aí, certo? Então, realmente, são pessoas que se dedicam, que estudam para isso. Eu coloquei aqui de propósito, porque tem gente que comentou comigo e falou que eu estou em dúvida se eu faço engenharia, estou em dúvida se eu faço... Gente, tem muita matemática em engenharia, precisa estudar muito matemática, sabe? Esse estudo, principalmente desse desenho geométrico, né, de cartografia, tem que entender de geografia também um pouco, né? Mas nada é impossível. Olha só, o cara desenhou formando aparentemente uma asa de um avião e o corpo dele, né? E ali ele distribuiu o restante certinho, onde é que seria o comércio, onde é que vai ser onde é que fica lá o Planalto, né? O Congresso Nacional. Então, olha só, vamos imaginar agora, que está no livro de vocês esse desenho aqui, tá? Imagine que você está nessa posição do menino que está ali embaixo. Você consegue enxergar o menino que aparece na figura? Imagina que você queira ir conhecer o Congresso Nacional, onde o poder legislativo toma as decisões que afetam a vida de todos os brasileiros. Responda, então, onde você está localizado no plano cartesiano? E qual a localização do Congresso Nacional? Quem ia imaginar que um eixo X e um eixo Y ia dizer para mim onde é que eu estou e onde é que está o Congresso? Né? Imagina só. Como é que eu posso chamar aqui onde é que está o menino? Imagina se fosse a gente. Tá aqui nesse pontinho aqui, né? Onde é que eu pintei de vermelho ali. Eu vou chamar de pontinho... Não vou chamar nada, é um ponto P. Pronto, P maiúsculo. Como é que eu posso dizer o par ordenado que forma esse pontinho ali? Parzinho ordenado. Sempre X, Y. Primeiro a minha horizontal, depois a vertical.
Aonde que ele está localizado? Quem consegue dizer? No 1? No X, no 1. Não tem nada de X, tá vendo? A gente que generaliza na matemática, mas é uma ideia do X. A ideia que tem na vida real, ó. E o Y, que a gente imagina também, mas não tem nada de Y, mas a gente imagina. Então, 1 e... F. Ele tá aqui embaixo, o F tá lá em cima. Ah, não, mas tá certo. É 1 e o quê? No A. A, 1 e A. Mesmo que Já tenha tô- letra, tá vendo, ó? Eu consigo formar um tô- ponto. E aonde é que fica o Congresso? Lá em cima tá o Congresso, ó, nacional. Eu já Onde é tô que ele tá lendo. localizado? Aqui Seria formou um ponto. Seria no 8 No 8 e no F. No F. e no F. Muito bem, difícil? Não. Não, né? Pode continuar assim que tá bom, né? Aham. Continuando lá, ó. Localização, como identificar, então? Observe o esquema com a localização de uma escola e uma quitanda. Também está no livro de vocês. Vamos fazer o seguinte? Coloca no WhatsApp. É A, B, C ou D, é a opção correta ali. Ó, nesse esquema, a quitanda pode ser indicada, quitanda, lá em cima. 1C, certo? Vocês vão me dizer a escola. É a letra A, letra B, letra C ou letra D? Ou pode colocar aqui mesmo no chat. A escola está localizada onde? Em qual ponto? A, B, C ou D? Vamos fazer uma enquete. Fácil, né? O Wagner me colocou lá no grupo já. Já responderam? Vocês concordam Tava com o Wagner? Todo mundo concorda com o Wagner ou não? Sim. A Maiara, deixa eu pegar, ela botou aqui uma coisa. A Maiara tá na aula ou não? Eu não consigo ver ninguém aqui. A Maiara tá? Porque ela tá botando que não consegue entrar. Eu Não acho tá. que não tá, né? Deixa eu marcar para ela. Vou dar um F5 aqui. Mira, letra A. Mais gente concordou. Gente, realmente a letra A, né? Ó, 3 e A. 3 e A, a escola, é a letra A. Se tivesse uma assim, né, no Enem, né? Que bom seria, né? 3 e A. Eu ganhei ponto. Oi? Ganhou ponto. É que nem eu falei para vocês, a de hoje vai lá para o 60. Não, acho que tá aqui. Ela é cortada ao meio, bem certinho. Mas geralmente a gente vai usar aqui primeiro essa parte, aonde tem Y e do outro lado X, certo? Ela continua, tá? Na verdade, ela continua para cá assim, ó, e para baixo também. O 0 é o meio, lembra lá, né? Para cima são os positivos, de 1 e 1 centímetro. Para a direita são os positivos, também de 1 e 1 centímetro aqui, ó. Vai medindo bem certinho, a mesma distância, não assim como eu estou fazendo, mais certinha, né? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Para cima, todos os positivos. Para a direita também, ó. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Infinito, na verdade. A gente vai colocar só alguns aqui, certo? É infinito. Para baixo seriam os negativos daí do Y, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. E à esquerda os negativos também. Menos 1, menos 2, menos 3. Infinito também. Todas as direções ao infinito. A flechinha só vai para cima e só vai para a direita, certo?
Se eu pedir para vocês aqui, ó, para localizar o ponto. Localiza ali o ponto F na reta, o ponto F, menos 2 e 5. O ponto M, 3 e 6. Ponto Q, menos 1 e menos 2. Como é que a gente vai achar esses pontos ali? Eu coloquei muito para cá, né? Mas eu acho que dá para achar. Vamos ver. Se ficou muito feio, vou ter que desenhar de novo. Com a régua, eu já vi que não deu certo. Tem que desenhar à mão mesmo. Olha só. O ponto F é menos 2. Aí você vai desenhar a reta com a régua, separar de 1 em 1 centímetro, certo? E vai procurar ali o ponto, localizar, o menos 2 e 5. Menos 2 no X. E o menos 5, aliás, o mais 5 está lá em cima. Então, eu vou pontilhar, não é tracejar. É só pontilhar, menos 2. Opa, passou um pouquinho, não faz mal. É aqui, ó. Até chegar reto com o 5. Então, esse é o ponto F. Não pode riscar, tá? É só pontilhar. A folha quadriculada e a folha milimetrada, ela já tem os tracinhos, daí só vai lá e coloca o ponto. Ó, o ponto M, 3, tá aqui o 3, ó, e o 6, 3, aí você vai para cima, né, com uma régua, era bom, né, não desse jeito, e o 6. Aí você vai encontrar onde é que tá o 3 e o 6 aqui, ó, vai formar um encontro. Esse é o ponto M. Depois, o ponto Q, menos 1, ó, menos 1 tá aqui no X, primeiro menos 1, e o menos 2, para baixo, ó, menos 1 no X, e menos 2 no Y, vai formar um ponto, opa, mais para baixo um pouquinho, bem certinho no 2 aqui, né? Vai formar um ponto aqui, chamado ponto Q, certo? Então, às vezes pede assim, une lá os 3 pontos. Aí eu vou unir F com M, o M com o Q, reto, não assim, né? E o F com o Q também, opa, reto, reto. Assim, deixa eu só apagar que ficou meio feio. Meio não, bastante feio. Vou apagar isso aqui. Ó, se a gente observar, isso aqui também tem que ser reto, né? Se a gente observar, unam lá os pontos e me diga que figura geométrica que formou. Aí vocês vão... tem três segmentos de reta, então a gente chama isso aqui de uma figura geométrica chamada triângulo. Aí você vai escrever lá, triângulo, certo? Então, o que vale não é o encontro dos pontos. O par ordenado forma um ponto. Então, o ponto M é esse aqui, ó, 3 e 6. 3 no X e 6 no Y, certo? O par ordenado. Mas se eu unir os pontos, é a reta, daí eu posso tracejar mesmo, passar forte por cima aqui, ó. A união de um ponto até no outro, daí vai formar uma figura geométrica, às vezes vai formar uma reta, tá? Que a função do primeiro grau que a gente vai estudar na próxima aula seria, já começar nessa aula já, seria uma reta. Nós vamos estudar a reta, a ideia, tá? Mas um desenho geométrico é uma ideia de segmento de reta, uma parte de uma reta. Vai do F até o M, do M, a gente chama assim, ó. Deixa eu achar onde é que tá a caneta. Aqui, a gente chama assim, ó, do F até no M, um pedaço de reta. Do M até no Q, é outro pedaço de reta, segmento. E do Q até no F é outro pedacinho de reta, certo? Então, como tem 3 pontos, forma um triângulo. Sempre letra maiúscula, com tracejado em cima, indicando o segmento. Posso continuar? Esse meu gráfico ficou muito feio, não pode ser assim, tem que ser mais bonito, tá? Eu também ficou tudo que eu fiz aqui no caderno, porque eu não tenho régua. Eu vou pedir para vocês terem régua, porque eu usei, mas não deu certo aqui, sai tudo fora. Tá? Tem que ter régua bem certinho, medir de 1 em 1 centímetro. Começa a partir do 0 e vai medindo. Às vezes, não precisa fazer um gráfico tão grande, só vai fazer o gráfico do tamanho dos pontos que tu vai usar. Então, ó, agora responda. Então, lá foi para construir. Agora aqui, olhando, como vocês já estavam fazendo antes, né? 30 segundos, tá bom? Ou 1 minuto, precisa 1 minuto. Para responder quais são os pares ordenados que a gente encontra nesses pontos aí, nesse plano cartesiano. Então, ó, o C tá aqui de vermelho, aqui em cima, ó.
O ponto A está aqui em cima do X, o B, C está lá em cima do Y, de vermelho, ó. O D está aqui embaixo, no terceiro quadrante. O E está no segundo quadrante. O F está no primeiro quadrante. G volta para o terceiro quadrante. H está em cima da abscissa X. O I está no quarto quadrante e o J está no quarto quadrante. E o K está aqui, ó. O K está aqui, ó, em cima da minha ordenada Y, igual o C está lá em cima no Y também. Então, 1 minuto para colocar os pontos, pode ser? A, B, eu vou colocar até a K. C, D, E, F, G, H, I. Eu posso chamar para me dizer? Vocês vão me dizendo? Vou colocar no... Tem gente lá. Eu vou chamar para me dizer. Daí eu não sei quem está tudo na aula, esse é o problema, mas eu vou olhar pela chamada aqui. Depois eu coloco a falta daí. Só deixa eu botar a foto no grupo. Quase. Vai lá. Às vezes no celular fica um pouquinho mais melhor, fica mais alto, está lá a foto, ó. Pronto? Já acabou? Ponto A. Deixa eu ver quem está na aula. Ponto A. Ana. A Ana está aí? Ah, ela botou que ela tá presente, mas em casa o sinal da internet está pegando muito, não está pegando muito bem. Ela botou no grupo, né? A Ana não tá conseguindo então, né? Bruna! Bruna! Quais são as coordenadas do ponto A? Ponto A está onde? Está aqui, ó, em cima da minha abscissa. Daí pode abrir o microfone, a Bruna está aí. Não tá, Bruna? Ah, sim, a gente pega, ó. Romilda! Oi. Quais são as coordenadas do ponto A, Romilda? Ponto A é o X é 1 e o Y Muito bem, 1 e 0! Aê! Vou arrumar uma sineta. Tem um sino ali depois, para tocar quem acerta. Fabiana. O ponto B. Prof, a internet está travando tudo. O ponto B, Fabiana. Mas eu consegui te ouvir. Quem quer ajudar a Fabiana? Ô, Pro, Pode vamos ver se falar. eu sei. O B, X está no 3 e no Isso. 3. E o Y3 também, tá certo? É isso aí, Snelde. Já fala C, então, Snelde. Ponto C. Peraí, deixa eu Tá achar lá o de vermelho. C. Onde é que tá Tá o lá C? em cima do Y. Tá aqui, ó, em cima do Y. Ah, tá. De vermelho, de vermelho. O X está no 0. O X tá no 0. Y tá no 5. Tá no 5. 0 e 5. Muito bem, Wagner. Ponto D. Menos 6 e 5. 5. O 5 e o Menos 6. 6. Menos 6 e menos 5, né, Wagner? Vai para baixo negativo ali, ó, o Y menor que 0. Meu celular é
A Crislaine, o E. E menos 5 Menos 5 e 3. e 3. Muito bem. A Jacira está na aula? Tô, Pro. Jacira, o ponto F. No X, 5 5. e o 4. E o 4Y. 4 no Y, muito bem. A Eliane. A Eliane acho que entregou atestado. Ela mandou atestado aqui agora. A Samira. Samira. Eu vi a Samira antes. G. Ô, professora, a Samira mandou mensagem lá no grupo que ela não estava mais conseguindo entrar. Deixa eu ver. Aqui ela botou presença mais para baixo. Ah, é verdade. Hoje eu não consigo mais entrar. Verdade. E a Márcia? O ponto G. Márcia tá aí? A Luana, ponto G. Luana? Menos 3 e menos 2. Menos 3 e menos 2, muito bem. Menos 3 e menos 2. Ponto H, Fabiana Machado. Fabiana Machado. Não? Camila? Camila? Não? E o Michel? Ponto H? O H Isso. é X menos 4 e Y0. É isso aí. X menos 4, Y0, não tem o Y. E o I? A Ana, já chamei, ela não tá. Deixa eu ver quem mais aqui. O Anderson. O I. O ponto I, Anderson. Anderson? A Fabiana tá ruim a internet dela, né? A outra Fabiana. Ah, tem o Caira, não, mas... Tô aqui, prof. Agora tô te ouvindo. Tu consegue falar o I agora? Ponto I? 3 e 2. 3 no X. Tem que cuidar com o sinal. E menos 2 no Y. Isso aí. Só faltou o menos. E o ponto J? Quem quer falar por livre, espontânea vontade? Ponto J. Menos 5. Primeiro olha no X. 4 e menos O J 5. tá aqui embaixo, né? Ó. É 4 É o e menos 5. 4 e menos 5. E o ponto Isso. K? O último. O ponto K. Nem tô vendo. Ele tá bem em cima desse 3 negativo aqui, ó. Bem no meio, na reta Y. é menos 3 e 0. É menos 3 e 0 ou é 0 e menos 3? É, 0 menos 3. 0 e menos 3. Primeiro X. 0 e menos 3. Se tu falar menos 3 e 0, o ponto K ia estar aqui, daí, ó. Na reta X. Menos 3 e 0, ele fica lá. 0 e menos 3, ele fica na Y. É fácil, né, gente, localizar, né? Dá até para tirar 10. Essa figura aqui
Eu não vou pedir agora, eu vou bater foto, botar no grupo, porque já são 8h30, tá? Para quem tá lá também, para vocês... Deixa eu bater uma foto só, colocar no grupo. Certo? Essa figura aqui, ó, por exemplo, o trapézio, essa figura de vermelho aqui é um trapézio, que a gente chama de Y, esse trapézio aqui, ó, Y. E ali está pedindo que o trapézio é Y, que o quadrado é X, que essa figura verde aqui, ó, é a figura Z. Então, figura Y, figura X, figura Z, não chamou pelo nome. E a figura W nome. Essa aqui não está pintada. Então, analise as figuras e responda quais as coordenadas dos pontos de cada uma delas. Então, vai dizer, figura Y, né? Vai marcar lá assim, a figura Y seria, e dizer o nome dele, a Y é um trapézio, vai marcar lá, Y é um trapézio, certo? E qual é a coordenada do ponto? O trapézio, olha só, se a gente olhar aqui no ponto U, ele tem o ponto U, que é menos 4 e 2, no X, né? Menos 4 e 2. Ele tem o ponto T, o trapézio, que é menos 2 e 2, menos 2 e 2. Ele tem o ponto R, lá em cima, o ponto R, ó, que é menos 5 e 5, menos 5 e 5. E ele tem o ponto S, o trapézio, que é 1 e 5. 1 e 5. Então, essas são as coordenadas do trapézio, que seria o Y. Depois eu quero falar do quadrado, eu vou chamar o X, eu vou chamar lá quadrado, eu vou escrever, né? Quais são as coordenadas? N, O, P e Q. O N é 2 e 1, o O é 2 e 4, o P é 5 e 4 e o Q é 5 e 1. Certo? Então, o verde é um triângulo e o que não está pintado aqui é um paralelogramo, o nome dele. Certo? Seriam as coordenadas. É fácil, não precisa fazer de novo, porque a gente já fez bastante repetido, né?